seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Salva de palmas. Meus amigos, sempre devemos ser gratos a Deus por nos dar uma oportunidade de ouvir a palavra, de aprender os nossos direitos e de praticar o justiça e a juíza. Há uma grande recompensa para quem pratica o juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? Aquelas declarações que Ele dá na palavra, que já está realizada as obras em nosso favor. Por exemplo, a cura divina é uma coisa líquida e certa, mas nós ficamos tão longe de Deus que quando a doença nos persegue, a gente ora com aquela fé assim, meio água com açúcar, meio mole, e não conseguimos a cura daquele mal, a libertação. E passamos, sofremos. Não deveria ser assim. O salmista que escreveu o Salmo 119 falou no versículo 121 o seguinte: pega essa palavra para você e você poderá amanhã falar a mesma coisa. O que ele fez, missionário? Ele fez e declarou o seguinte: fiz juízo e justiça. Quer dizer, o que Deus declarou para ele era a solução. Já está fechado, não se pensa mais nisso, a não ser crer. E não precisa crer pensando como é que Deus vai executar a obra. Esse é problema dele, ele sabe fazer. Deus tem 1 milhão de maneiras diferentes para fazer a obra sem que a gente perceba. E quando a gente vê, já está feita. E quando vem o mal, se você fez juízo e praticou a justiça, e fez a justiça entrar na sua vida, e lhe dá o que é seu, porque você disse, está escrito, eu tomo posse, e não vai mais tocar em mim, orou sério, sentiu que Deus ouviu, você já sai confessando para si mesmo, fica gabando perto dos outros, não, você vai ver o que vai acontecer, porque modéstia à parte, eu sou o tal, você não é tal coisa nenhuma. Se tem um que é o tal, o Senhor Jesus, que nunca perdeu uma batalha e vai perder. A gente tem que ficar bem humilde diante de Deus. Fiz justiça e juízo. Aí ele diz assim: não me entregues aos meus opressores. O que Deus está falando? Que quando nós fazemos juízo e justiça, não seremos entregues. Os opressores estão querendo chegar, estão batendo a nossa porta, estão insistindo, mas nós não. Cremos no Senhor, não abrimos mão, não de jeito algum. A vitória é minha, eu vou conseguir, e esse negócio não vai entrar em mim de jeito nenhum. Não entregues, ele não vai entregar mesmo. Ele está dizendo, eu não vou entregar de forma alguma você o opressor. Você pode passar assim um período de provação, porque muitas vezes a gente não está mostrando a Deus que nós queremos mesmo a bênção dele. E nós não mostramos pelo que falamos, não, nem pelo que agimos, e sim por aquilo que passa dentro de nós. Muitas vezes a gente está orando assim, parece que estamos cheios de fé, história fiada. Nós estamos orando de barriga vazia, de garganta vazia, de palavra vazia, e vamos receber uma sacola vazia de bênção também. Mas quando oramos com fé, com aquela certeza, pode escrever, eu tenho a bênção e Jesus me deu. Então quem faz juízo e justiça jamais vai, em hipótese alguma, perder a batalha de Deus. Esses dias, comecei semana passada, eu falo muito aqui de Gálatas 2:20, que eu quero que todo mundo esteja nesse pensamento, que isso aqui vai ser uma revolução na sua vida. O que diz, missionário, Gálatas 2:20? Diz uma coisa muito importante para nós, e que nós devemos pegar, porque isso é revelação especial do Espírito de Deus. Aqui ele diz o seguinte, apóstolo Paulo falando: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele se
ele estava declarando que quando Jesus foi crucificado, e ele nem conhecia Jesus, e mesmo depois de Jesus ter sido crucificado, morrido, descido no inferno, vencido o diabo, ressuscitado, ele então ainda não conhecia, e ele perseguia a igreja de Cristo. Mas eu acho que o Paulo chorou muito quando ele conseguiu. Mas Senhor, como eu podia ser estúpido, me perdoe que era desconhecimento, eu combatendo o Senhor, a tua igreja, o teu povo, prendendo, açoitando, consentindo na morte de Estevão, e o Senhor já tinha feito tudo pela humanidade. Essa é a mensagem que nós temos que pregar para os nossos parentes com sabedoria. Tudo tem que ter sabedoria. Não podemos chegar para eles e falar mal da religião deles. E a vida toda eles criam daquela maneira, eles estão convictos, não recebem nada, vivem sofrendo, mas acham que aquilo ali é o meio de chegar a Deus e sabem que não é, mas tem medo de sair. Quando você tiver sabedoria de Deus, explicar para eles que por toda a humanidade, não precisa nem citar o caso deles, pode ser o bandido mais bandido, o país que tem mais bandidos, e entender a palavra de Deus, ele deixa de ser bandido na hora, porque se Jesus já levou os pecados dele, as transgressões e iniquidades, já levou as enfermidades e doenças, ele não precisa sofrer mais, o demônio não precisa mais usá-lo para ficar assaltando, roubando e fazendo coisas terríveis, e um dia perdendo até a vida, porque nem todo bandido consegue escapar, chega o dia dele, e quando vê, já não tem mais vida, está lá estirado lá. Mas você falando isso, eles vão entender. Mas todo mundo, esse é o grande fracasso da humanidade. A hora que a pessoa entende isso e crê, ela passa da morte para a vida, ela é salva e todas as promessas começam a se cumprir na vida dessa pessoa. Então o Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Ele morreu, nós morremos com ele, espiritualmente tinha morrido antes em Adão. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão fracassou, o segundo não. O segundo não recebeu nele, o Pai sabe fazer isso, foi à cruz, ali morreu espiritualmente, foi quando o Pai virou as costas para ele, que ele recebeu os nossos pecados e transgressões, e Deus, que é um fogo consumidor, iria destruir o seu filho. Então ele se apartou, ele ficou sozinho. Mais um pouco à frente, ele viu que tudo estava nele e gritou, está consumado, acabado, não tem mais nada para eu sofrer. Aí ele desceu o inferno, aí que ele foi pagar a conta, aí que foi o sofrimento, não tinha mais nada para receber de sofrimento. Ali não. Diante do diabo ele foi sofrendo um por um, cada coisa que ele sofria ali, naqueles trechinhos que ele ficou no inferno, ali no túmulo, ele estava simplesmente enfraquecendo o diabo, os demônios, que é de toda a humanidade, ele não poderia tocar mais em ninguém que estava vivo e ninguém queria nascer, que no caso somos nós, nossos filhos, netos, bisnetos e tal, enquanto durar o mundo, os nossos descendentes também, mas eles têm que aprender isso, não adianta ficar brigando com o filho, com a filha, você tem que ir para a igreja, você tem que ler a Bíblia. Ele sabe de tudo isso, mas ele caiu assim numa depressão espiritual que não tem ânimo para pegar a Bíblia e ler. Aí na hora que você com sabedoria vai mostrando, intercedendo, e amarrando o bicho, expulsando, eles abrem os olhos e começam a crer, aí vão acreditar. Jesus desce ao inferno, vai sofrendo tudo, o diabo segurou os demônios, tudo que podia, foi aí que ele venceu, não foi no vale tudo não, foi a luta de sofrimento dele, o diabo não acreditava, e quando o último sofrimento foi acabado, ele tomou a chave do diabo, que já não tinha mais o poder sobre nós, a chave da morte e do inferno. Aí o Espírito Santo desceu lá no inferno e vivificou a Jesus, e também a nós. Naquele momento, toda a humanidade foi vivificada. Então o bandido está vivificado. Mas por que ele continua no crime, no pecado? Porque ele não foi ensinado. Quando ele foi ensinado a aprender isso, não, eu quero então sair dessa vida. Se ele já fez, eu não vou fazer mais, e acabou. No mesmo momento que ele aceita, reconhece, aceita Jesus como Salvador, a vida espiritual volta para ele, ele é ligado a Deus, aí acabou, meu irmão, nunca mais o inimigo vai vencê-lo, ele torna-se verdadeiramente numa grande bênção. Isso é que nós temos que ensinar para todo mundo. E o que ocorreu? Aí, agora ele estava vivificado, vida de novo. O Espírito Santo então estava ali, ele poderoso, e o que ele fez? Ele ressuscitou.
E nós ressuscitamos com Ele. Na hora que aceitamos Ele, todo esse processo passa como se fôssemos nós na cruz, nós na batalha e nós ressuscitados. Aí Ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E sabe de uma coisa? O Pai já nos assentou nele. Ô missionário, onde está escrito isso? Efésios capítulo 2, versículo 5, para você entender. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, estávamos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deu a graça que salva. Aceitamos Jesus, no mesmo instante fomos vivificados, verdadeiramente, aconteceu. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos assentados lá. E por que Ele fez isso? Para mostrar, versículo 7, de Efésios 2, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, esperança bondosa para conosco em Cristo Jesus. Acabou. A pessoa que assume esse compromisso com Deus, aceita Jesus, ela morre para o pecado, ela morre para o sofrimento, o diabo não pode tocar mais nela, ela está agora fazendo juízo e justiça, e essa pessoa nunca será entregue na mão dos opressores, vai viver como se não existisse o mal nesse mundo. E tem mais daqui a pouquinho que eu vou passar para você. Vamos ver agora um caso bonito que ocorreu. Isso ocorreu na igreja de Votuporanga, aqui no estado de São Paulo, no dia 20 de setembro, 2h da tarde, quando eu fiz uma reunião bonita lá. Vamos a Votuporanga, maestro? Eu não posso sair do lugar, tenho que andar em casa segurando. E agora, já pôde levantar? Graças a Deus. E como é que você estava andando antes? Eu não andava, eu andava segurando. Não, então sem segurar, anda aqui agora, aqui, em nome de Jesus, vai andando, ó, Deus está liberando a senhora agora, vai, agora volta andando rápido agora, vai andando rápido, aproveita que Deus está sobre a senhora agora, vem outra vez aqui, bonito, vai rápido agora, vai rápido, Deus está dando a vitória para a senhora, isso, vai até ali. Agora você vai voltar correndo aqui em nome de Jesus. Corre, filha de Deus. Quantos anos, hein? Oh, glória a Deus. Que bonito. Ei, Jesus, o senhor é muito lindo. Eu vibro com isso, pessoal. Eu estou lá vibrando e vejo o filme vibrando, porque significa que nós estamos fazendo justiça e juízo. E os atormentadores estão amarrados em nome de Jesus, nunca vão ser desamarrados. Deus não vai entregar a gente para ir de jeito algum. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus lá no Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Ele é vizinho do Mateus. Quem tem Mateus, anda uma casa para trás, chega na casa do irmão Malaquias. Ele é um irmão sábio que vai nos ensinar coisa bonita, tem a sabedoria de Deus e já colocou aqui no seu livro. Aqui no versículo 5, ele faz para nós uma advertência muito grande, que eu estou dividindo em partes. A primeira parte eu levei 2 programas para falar. E se essa levar 2, 3, eu acho que não precisa não, mas é forte, hein? Diz assim, Deus falando através de Malaquias, capítulo 3, versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo. Presta atenção. Quando você se chega a Deus, Deus chega a você para a bênção que você está buscando. Mas quando você despreza a Deus, Ele se chega para juízo, condenação, que você abandonou. E Ele diz o seguinte, chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Já expliquei, não é só feiticeiro que pratica feitiçaria não. Pessoas até que estão na igreja e que mentem no púlpito, dizendo que Deus está fazendo uma coisa nova, que isso aqui, é tudo mentira da cabeça dele. Então a pessoa não pode dar um óleo ungido, mas vai ungir o óleo. Aquele que eu dei aqui, semana passada, no sábado, aquela unção, eu orei 7 dias sobre ele. Um dia eu estava até nos Estados Unidos, Dona Madalena comigo. Eu cheguei das campanhas lá, eu estava cansadérrimo. E eu estava então assim, vamos dormir. Eu falei, espera um pouquinho, deixa eu lá no quarto fazer uma oração. Estava ela e o meu filho lá. Aí eu fui lá, orei a Deus, 2 minutos voltei. Mas tão rápido, eu não estou aguentando, eu vou dormir em pé. Eu orei andando ali para não dormir. E já voltei, caí na cama e dormi.
Aquele foi o único dia que eu não orei demais, mas todo dia eu coloquei a consciência, mas não precisa orar muito não. Deus, essa aqui é a 5ª ou 6ª oração que eu faço, e eu vou fazer essas 7, e trouxe comigo azeite, e num vidro ainda, eu comprei um azeite de Israel em vidro, e pus no meio da mala. Como é que não quebrou? Eu comprei uma maçã lá, que você pega uma bombinha e fica fazendo assim, enche de ar, não quebra de jeito nenhum. Então eu veio desse tamanho assim, a coisa, a garrafinha, encheu, pus no meio da mala, não quebrou, eu temendo que podia quebrar ali, mas eu falei, Deus, se quebrar ou me tomar essa garrafa, que às vezes, sei lá, um filho do inimigo aí abre a mala lá e vê, isso aqui é coisa boa, e tira. Aí eu unjo outro laço, a unção está comigo aqui, e vou dar o outro, mas foi aquele que vocês levaram, foi esse. Ninguém tomou que eu proibi, não vai mexer nada da minha mala. E não mexeu. Aí então você tem que fazer o quê, pessoal? Isso, você não pode falar uma coisa, estou falando até para pastores agora, que você realmente não vai fazer, você não pode mentir. Se você sentir, pergunta a Deus, posso fazer? Pode. Das pessoas que escreveram uma carta para você ler, por favor, não deixe de ler uma. E pode ser 3.000, problema seu que disse que ia ler. Sentiu de Deus, então você leia. Uma vez eu falei que eu lavar os pés dos discípulos, e nunca esqueci isso, foi em 80 e pouco, e olha que aquele tempo eu estava bem jovem, correndo à vontade e tal, aí vieram, a igreja estava cheia, eu com a bacia, lavava isso aqui, daqui um pouquinho eu não aguentava mais. Quando eu saí assim. Falei, nunca mais eu faço isso, não é que Deus mande. Mas fui até o último, dá vontade para eu não paro. Eu disse que ia lavar e vou lavar, eu que vou lavar. E graças a Deus que o pessoal foi abençoado. Aí isso foi no caso aqui dos feiticeiros, né? E seria uma testemunha veloz quando dizer, e quanto os adúlteros? Esse é o de hoje. Irmão, isso aqui é sério. Pessoa missionário, eu nunca adulterei, glória a Deus, você nunca adulterou, fisicamente. Mas você viu uma pessoa que te agradou, e você dançou na maionese, puxa vida, ele falando, se ela fosse a minha mulher, eu ia ser feliz. Aí começa a imaginar, não faça isso é adultério. Ou ela olhando para o homem, não faça isso. Jesus diz que quem atentar numa pessoa com intenção impura já adulterou. Quando se adultera, você se desliga de Deus. É coisa séria, pessoal. O adultério não serve, a não ser para ser uma mancha na sua vida e para destruir você. Deus vai ser uma testemunha veloz, rápida, e vai mostrar até a intenção do coração. Por que aquela pessoa fez aquilo? Poxa, eu não devia ter feito. Aí vai aparecer e diz, não, eu não fiz, mas fez. Ele vai mostrar quando o coração intencionou, inclinou, não faça. Você não pode ter essa mancha com você. Ele vai ser uma testemunha veloz contra os adultos. Mas só adúltero não, hein? Ele diz mais aqui, contra os adultos e contra os fornicadores. Olha, qual a diferença de adultério e fornicação? O homem casado, a mulher casada, nunca fornica. Ele adultera, porque ele tem compromisso. Contra a metade dele. Homem e mulher, deixa o pai e mãe, ambos deixam, se unem e tornam 2 num só corpo, numa só carne. 2 num só. É um corpo espiritual. Aí o Paulo diz assim, isso é um mistério. É como Cristo é a igreja. Como é que Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o membro. Mas a Bíblia diz que é. Nós somos parte dele. E o que é fornicação? É quando um solteiro tem relações íntimas com outro, ou então com um casado. Ele fornica. Ele não está adulterando com ninguém, mas está fornicando. Para Deus é a mesma coisa. Ele vai ser uma testemunha veloz. Mas não pode ter assim uma experimentação do casamento. A Bíblia não diz isso não. Tem que ser depois. Mas não é só a fornicação completa não. A fornicação parcial também. E tem gente fazendo a parcial. Não pode. Irmãos, a coisa melhor é namorar, noivar, na presença de Deus e sempre encontrando com oração. Que é uma coisa bonita isso, você vai ficar num casamento feliz, nunca vai ter uma tristeza, nunca vocês são solteiros, os casados que já fizeram é só arrepender que Deus perdoa,
mas não façam mais. Mas os solteiros não façam. Deus, eu quero até o último momento, depois que eu for recebido como esposo, ou ela como esposa, eu receber ela como esposa, ou eu for recebido por ela como esposo, aí nós vamos ter a nossa vida íntima, natureza com natureza. Esse mundo fala que em 4 paredes tudo vale, não vale não. Você leia 1 Coríntios 6,13, que fala muito claro e diz que Deus vai destruir quem destruiu o templo dele, que o templo dele é o nosso corpo. Isso não pode. Veja que vai ali para você não errar, porque aí você está sendo uma pessoa que está se contaminando e não está fazendo juízo, nem a justiça, e ele pode entregar você aos seus atormentadores, que estão prontinho, doido para acabar com a sua vida. Não, eu não vou fazer isso, eu não preciso de fazer isso. Eu vou ser santo de Deus até a última hora. Depois vocês vão ser felizes, santo também. Porque diz a Bíblia que digno de toda honra é o leito conjugal sem mácula. Aquele é de Deus, não tem pecado nenhum, desde que seja natureza com natureza. Aí, felicidade completa e que Deus abençoe. Foi Ele que fez, foi Ele que planejou e é Ele que quer ver isso cumprido. Bom, além dos fornicadores parciais, como é adulto parcial e fornicador? A pessoa que assiste um filme pornô, é casado? Está adulterando. É solteiro? Está fornicando. Porque ele se imagina naquela coisa, aquilo vai apimentar a pessoa, mas eu preciso, não, o Senhor Deus é a sua força, você não precisa de pecado não, a pessoa vai se entregando e vai enfraquecendo na coisa normal, daqui uns dias se não houver, não consegue, não tem jeito. Uma pessoa, uma senhora que fazia isso, disse para mim, missionário, o problema é que depois você não consegue sem isso. Eu falei, pois é, agora você vai ter que se arrepender, pedir perdão a Deus, se é que você quer ficar livre, né? Se não quer ficar livre dos atormentadores, continue enganando a si mesmo, tentando enganar Deus, você não engana mesmo, por uma besteira. Vamos dizer que você consiga fazer essa vida suja durante 100 anos, é difícil, mas pode ter uns Abraãos por aí que conseguem essa bênção de Deus. Um dia vai terminar, e a vida eterna nunca vai terminar, irmão, daqui a milhões de anos é vida eterna. Você vai trocar aquela felicidade com recompensa longe onde não tem demônio, um mundo da perfeição, onde não tem traidor, não tem ninguém ali para te perturbar, e todo mundo vivendo na paz de Deus e desfrutando da verdadeira felicidade, por causa de um prazer transitório. Não faça isso não. Zé de Egito não fez, não caiu de jeito nenhum, foi firme. Depois casou-se e casando-se, conseguiu 2 filhos. Continuando aqui agora. Então, que assistem filmes pornôs, que leem livros e revistas pornográficos. Não faça isso, você não precisa disso. E tem muitos por aí. Então, na internet é um poço de sujeira. É um poço também de santidade. Você escolhe qual que você quer. Ali tem os 2 caminhos. Tem a perdição e tem a salvação. Prefira a salvação. E os casados que conversam com pessoas, casadas ou não, sobre coisas picantes, eles estão adulterando, o solteiro está fornicando. Vai ter problema. Não é para a gente fazer isso. Nós somos do outro time, pessoal. E tem pessoas que me disseram um dia desses que a prática hoje nem bem conheceu a outra, ela conheceu ele, vamos trocar um nude? Aí tiram a foto lá, sozinho, ele sozinho lá, igual vieram ao mundo e mandam para o outro. Louco! Tem gente que passa para os outros. E não é só de passar, esse não é o perigo. O perigo é você perder o juízo e a justiça que você não praticou. Eu creio que cristão não faz isso, pessoal. E se faz, está igual perdido. E se Cristo vier? Ele vai vir uma hora dessa, e você estiver no seu pecado vai continuar para sempre. Compensa? Não compensa. Então nós temos que pegar aqui o conselho, porque ele virá como uma testemunha veloz. Ele vai testemunhar para nós. E pessoas também que usam vestes escandalosas e provocantes. Eu sei como é que eu provoco. Uma médica disse para mim uma vez, a gente que é mulher é diferente, a gente faz tudo assim, tudo premeditado. Ela contando, que eu contei um caso, aí ela falou assim, eu acho que não era não. Eu falei, não era. Não era.
Você está falando com mulher. A gente fica diante do espelho, ó. Treina tudo. Vocês não, vocês são do momento. Deu oportunidade, vocês agarram. Não deu, vocês ficam quietos. A gente não, mas vocês têm uma coisa uma coisa que vocês não têm. Na hora exata, a gente querendo, a gente esfria, não acontece nada de vocês, não esfria, fica até violento, querem bater. Eu não quero nem saber desse assunto. Deixa eu ficar na santidade do Senhor, que é melhor. E tem que ser dessa maneira, em nome de Jesus. Irmão, isso é coisa séria. Eu estou falando que eu quero ver você com o pastor lá no reino de Deus. E Deus vai lhe abençoar. Eu vou fazer uma oração agora por todos vocês, pedindo que quiserem. Quem não quiser, não participa dela. Pedindo a Deus para perdoar você de todos os pecados. Porque missionário, o jeito que você falou assim, eu estou até encolhido aqui, porque pensamento vai longe, mas não era para ir. Era para ir mais longe no trono de Deus e não na mão do Satanás. Então eu vou pedir para perdoar você de todos os pecados que você cometeu, qualquer tipo de pecado, desde o dia que você nasceu até agora, seja você salvo ou não. Se você acha, seu coração lhe condena, você não tem paz com Deus. Se você não condena, você tem paz. Missionário, eu preciso realmente do meu perdão. Então eu vou orar por você e vou pedir o perdão. E eu pergunto, você gostaria que eu orasse para você ser perdoado, lavado no sangue de Jesus, se tornasse uma pessoa pura, uma pessoa que está frente a frente com Deus, e que Deus não vai ser uma testemunha veloz, Ele vai ser uma testemunha veloz da sua santidade, da sua justificação e da recompensa que você vai receber no último dia? Quem gostaria que eu orasse por você? Levanta a mão assim para o céu, bem alto, e diga assim: Jesus, eu quero. Fique em pé que vai ser agora. Você em casa, a mesma coisa. Não tenha vergonha não. Deus está aí, os familiares estão. Eles precisam ver que você não quer mais coisa errada. Até coisa está acontecendo dentro do seu lar aí. E Deus está mostrando para você. Curva a cabeça e feche os olhos. Repita essa oração, por favor, e diga assim: Senhor Deus, eu venho a Ti, em o nome de Jesus, para confessar todos os pecados que em toda a minha vida eu tenho praticado, por pensamentos, palavras e atos, de modo consciente ou inconsciente. Eu confesso que algumas vezes eu sabia do risco que eu estava correndo, mas eu quis o resultado, e até agora eu tenho pagado um preço alto. Mas eu confesso, eu peço, perdoa-me, lava-me no sangue de Jesus, santifica-me no Espírito Santo, inocenta-me no nome de Jesus e no Teu Espírito. Muito obrigado. Agora eu vou orar, Pai. Eu me chego a Ti como ministro do Evangelho recompensado, porque Deus tem que ter coragem para falar isso publicamente. Mas Deus, eu não podia esconder, eu quero esse povo no céu, eu não posso me enganar e nem enganar ninguém. Deus, agora essa pessoa está sendo lavada no Teu sangue, porque o Senhor já perdoou, Jesus já pagou o preço, nós estamos recuperando vidas agora. Essa pessoa vai se levantar como um verdadeiro herói, heroína do Teu reino, pessoa que vai ser usada, é um Sansão, ó Deus, que vai fazer os filisteus perderem todas as batalhas, e não vai cair com Dalila alguma. E aqui não tem Dalila, mas aqui tem Débora, a mulher de Lapidópio, ó Deus, que fez a guerra contra o pessoal do Cícero do Jabim e ganhou a batalha. Ah, meu Deus, aquela profetisa, vai surgir outras iguais em nosso meio, e esse mundo está precisando, o inferno está planejando acabar com a igreja. Nós vamos acabar, nós vamos enfiar gente estranha no meio deles, eles vão corromper. Está amarrado, Satanás. Aqui você vai levar chumbo do céu, você vai levar fogo, e quem vier aqui vai se converter, vai ser igual aquelas autoridades que os sacerdotes mandaram: vão lá e prendam Jesus. Voltaram com a mão vazia. Por que não prenderam?
Senhores sacerdotes, ninguém nunca falou como esse homem. Tu continuas o mesmo, falando e fazendo a gente cair na real, se arrepender, te buscar. Deus, nós estamos nos arrependendo agora, estamos te buscando. Pai, eu declaro que essa pessoa está preparada para poder subir com Jesus no último dia, e a vitória chegou para ela. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Essa vai ser uma das melhores santas ceias dessa pessoa, porque Deus, ela nunca esteve tão pura como agora, e Deus, ela vai continuar assim. Essa semente vai vingar. O Senhor desceu para mudar, e desceu velozmente, e o Senhor mudou agora. Pai, escuta a oração do pastor Jaime pela igreja agora. Pai querido, nós queremos ver o teu poder agindo, o teu poder se manifestando. Essa pessoa se levanta, essa pessoa está numa posição de honra diante de ti, lavada, Deus, remida, Senhor, coberta, inocentada, vendo a tua glória descendo sobre ela. E Pai, eu abençoo esta pessoa, na autoridade do nome de Jesus. Repreendemos o mal, o tumor que apareceu, o nódulo que apareceu, vai embora no nome de Jesus. Não pode ficar o mal-estar, a depressão, a ansiedade, a inquietação, o medo vai embora, a dor de cabeça forte, o peso no corpo, todo o mal que está sobre essa pessoa é anulado, é desfeito agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, que coisa linda, Pai. A tua igreja está orando, o teu povo está te buscando. Dos nossos olhos correm lágrimas de alegria, Pai, de gratidão. Cada lágrima está dizendo muito obrigado, milhões de vezes a Ti. Oh, Pai, mudou a vida dessa pessoa. Vem tocar em nós, Senhor. Vem tocar em nós. Oh, vem tocar em nós agora. Pai, eu uno com o pastor Jaime a oração da cura agora. Eu repreendo toda doença que está na sua vida. Você pode mandá-la embora agora, pôr até a mão em cima e chamá-la pelo nome, dizer vai embora, porque como ministro de Deus eu te exijo, saia desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Você pode ser o demônio do câncer, o invencível para muitos doutores, mas para Jesus é o derrotado. Você vai cair por terra agora, porque invencível só tem um, que é o próprio nome do Senhor Jesus, e você vai embora agora. É neste nome que eu mando essas hemorroidas secarem e nunca mais se incharem e nunca mais saírem para fora do corpo para poder envergonhar essa pessoa. Você vai embora agora. Eu estou mandando em nome de Jesus que a próstata dos meus irmãos ela diminua para o tamanho que Deus criou. Não tem esse negócio de idade, não. Tem ação sua, demônio, mas Deus não está mais entregando essa pessoa aos atormentadores. Ele está entregando aos anjos para cuidar dessa vida agora, a nós pastores para dar a palavra certa. Acabou, acabou, acabou. Ou você em casa, faça a sua casa um altar de adoração agora. Vai adorando, enquanto eu vou orando, eu repreendo as artrites, as artroses, as tendinites, as bursites, a qualquer outra ite que chama inflamação em qualquer lugar do corpo. Essa inflamação que está no nervo ciático, essa pessoa que para andar tem que apertar com a mão a coxa, muitas vezes sai mancando. Você vai sair agora para nunca mais voltar. E você, demônio da febre, que toda madrugada visita essa pessoa, hoje você vai encontrar o poder de Deus e nunca mais você vai voltar. Ela está livre dessa febre das madrugadas, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia, aleluia. Meu irmão, Deus está tocando em você agora. Em nome de Cristo eu amarro toda dor, toda doença, e mando que saia, que vá embora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Oh, aleluia.
Olha para mim aqui agora. Você que estava com a dor, procura que ela foi embora. Chegou a hora de você agradecer a Deus. Eu só quero que você levante a mão, só vou contar. Eu não vou pegar testemunho não, porque não está dando. Eu já estou bem atrasado no programa. Quem desse lado aqui tinha uma dor, um mal, missionário sumiu. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, balança a mão, 7, 8 pessoas. Aqui agora, levanta a mão aqui no meio. Sumiu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora desse lado aqui, levanta a mão. Dor ou qualquer mal que sumiu agora. Missionário, meu nariz estava entupido, a minha perna estava pesada. Quanto eu falei que tinha? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... 32 pessoas, lá na galeria, balança a mão para mim assim, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 pessoas, 42, ei Jesus, Ele operou, hein pessoal? É assim que nós queremos que essa igreja chega, pessoal. Nós não queremos aqui culto vazio, não, nós queremos culto cheio da presença de Deus. Vamos esquecer qualquer outro compromisso e vamos ficar nadando no Espírito de Deus, sendo usado por Deus. Você vai ter uma semana muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. Agora pode sentar. Maestro, coloca aquele testemunho da novela da vida real, que é muito interessante, em nome de Cristo. Cleidimar e Luiz se casam em 1988 e, por influência do marido, ela passa a beber. Até então eu não bebia, mas eu comecei a beber também quando eu conheci o Luiz. A bebida, sempre quando eu saía do serviço, sempre passava no botequim, tomava uma. Depois foi aumentando essas doses, foi aumentando, daí a pouco, cada dia uma pinguinha, era uma pinguinha, e mais cerveja, e dali eu ficava. E eu achei que eu acompanhando ele, seria, a nossa felicidade. E foi quando eu estava enganada. Além do vício, o casal começa a passar por problemas financeiros. E aí meu esposo, ele saía para poder, às vezes, conseguir um trabalho e não conseguia manter as despesas da casa por falta de dinheiro. No início a gente teve uma vida muito fracassada, passando muita necessidade. Foi quando fomos morar ali num bairro ali de Cotia, no ano de 94. E ali conhecemos um rapaz, a família dele frequentava a Igreja da Graça. Após um mês, eu aceitei Jesus, aí eu já decidi me batizar. Cada dia que eu olhava para ela, eu via ela ali, eu falei, poxa, mas eu vou parar com isso. Eu falei para Deus que, como Ele tinha mudado a minha vida, então que mudasse a vida dele, porque eu queria ir para a igreja junto com ele, queria servir a Deus junto com ele. Foi 5 anos ali, firme, lutando. Eu me batizei em 2002. Eu tenho muito a agradecer a Deus por isso, por ter uma esposa maravilhosa como ela, E a gente conseguindo, tudo que a gente conseguimos hoje foi com primeiro a Deus e depois ela. Que é ela que me colocou nos caminhos. Depois de terem a vida transformada, Cleidimar e Luiz começam a colher as bênçãos do Senhor. Trabalhava com o pessoal, de servente, como eu sabia trabalhar de pedreiro e trabalhava de servente. É a necessidade, você sabe como que é, Sempre pensei, falei, um dia eu vou ser patrão. Aí hoje, graças a Deus, eu sou patrão. Tem mais ou menos uns 10 anos que nós abrimos a empresa, É Vision of Nature, Teixeira Jardinagem. Faz o jardim, ele reforma a casa e eu cuido da decoração de dentro. Nós sentimos de patrocinar a empresa. Deus fez tanto por nós. Serviço não falta. Tem hora que o pessoal espera a gente, para fazer o serviço. Eu sempre falo, é a janela dos céus aberta, porque do nada assim surge aquelas vitórias. Eu falo com a minha esposa assim, como que podem a vida nossa antes, necessidade. Hoje a gente tem carro, tem minha casa, tem minha empresa. Tá uma benção que tá. Hoje eu sou obreira voluntária da casa do Senhor, Tudo que eu faço na obra do Senhor é com amor. Por tudo que Deus ele fez por mim é pouco ainda. O que eu sinto muito é agradecer a Deus muito. Todo dia eu levanto primeiro agradecendo a Deus por tudo que Ele me deu. Deus é tudo.
na nossa vida. Deus é tudo, mas se você não praticar o juízo e não praticar a justiça, meu irmãozinho, você vai ser entregue na mão dos atormentadores. Não é que Deus é mau, não. Eles vão reclamar. Por que o senhor está protegendo? Ele não quer praticar, ele não crê, então ele é nosso. Faz isso não. Pratique, que Deus nunca vai deixar os atormentadores tocar em você. E que coisa bonita. Deixa eu falar mais um pouquinho para você agora sobre as missões nossas. Eu tenho ficado feliz com Deus, porque desde quando eu fiz um propósito ultimamente, Deus, eu preciso de mais patrocinadores. Ele tem me dado. Em toda reunião, em toda parte. E aqui a maioria é patrocinador. Hoje de manhã era 90%, à tarde 80 e poucos % patrocinador. Para todo mundo que está pelo país afora ver agora, quantos de vocês são patrocinadores do Show da Fé? Levanta a mão assim, faz assim. Olha que coisa bonita. Agora eu tenho uma notícia para você. Você notou que a igreja está mais assim espaçada hoje? Só tem um câmera aqui para pegar alguns testemunhos, ou pegar umas imagens diferentes. E tem essa aqui. E os outros, como é que o programa sai no ar? Ah, não está não. Você vai olhar aqui para a galeria aqui embaixo, que vai ver 1, 2, 3, 4 câmeras automáticas. Eu olho para aquela ali e ela me mostra. Eu olho para essa, ela me mostra. Mostra aqui e mostra mais. Em breve nós vamos ter uns aqui que vão acabar até com a grua, porque eles ficam numa sala, dali eles ficam trabalhando ali com toda a atenção, aí fica todo o espaço aqui só para fazer a obra de Deus. É muito gostoso que Deus está fazendo. Nosso Deus é lindo. E glória a Deus por isso. Então, bendito seja o Senhor por você, patrocinador. Missionário, eu sinto a chamada. Se não sente, não se inscreva. Deus te precisa dar o seu toque no coração. Aí você está convidado por Ele. Você entra com toda a fé. E quando Ele chama você, você sabe a quantia. Eu sinto vontade, mas não sei a quantia. Então não chamou. Que a Bíblia diz que Deus não é de confusão. Quando Deus fala, é claro. Você não precisa ficar tentando, mas se não for, não é. É ou não é? Jesus não disse sim, sim ou não, não. É, é. Não é, não é. Missionário, eu quero hoje fazer meu pacto com Deus. Você vai pegar esse papel, vai colocar os seus dados, eu preciso até do seu WhatsApp, e-mail se tiver, porque hoje não está se mandando mais carta pelo correio, manda pelo correio eletrônico, você recebe no minuto qualquer recado nosso. Então eu preciso. E aqui você que tem vou dizer, como esse casal, queria mudar de vida, não sabe. Deus, eu quero mudar de vida, eu quero prosperar. Ela mesmo sabe que nem sabe como é que aconteceu que foram fazer o que estão fazendo hoje. E assim Deus vai dar para você também, em nome de Jesus. Você que está em casa vai telefonar para o Rio ou São Paulo e vai falar conosco. Telefone do Rio, 0 prestadora 21 41 35 10. Atendeu assim, eu quero ser patrocinadora. Eles vão anotar todos os seus dados. E outro telefone do Rio, que é o 0 prestadora 21, o outro é 24 48 16 10. São Paulo é 0 prestadora 11 3181 9022 ou 33 52 58 80. E graças a Deus por tudo isso. E bendito seja Deus. Coloca para mim agora aí o momento das missões, enquanto alguns vão pegar, tem gente que vai pegar porque Deus está falando. Eu já falei com você, vai até fazer a pessoa se lembrar. Põe para mim, por favor. Aí. Falantes da língua espanhola acompanham as nossas programações através dos diversos meios de comunicação. Este casal da Colômbia, que acompanha a página do missionário, testemunha o que Jesus fez por eles. A paz, Dr. Soares. Eu me chamo Antônio Tarazano e falo aqui de Barranquilha, na Colômbia, para contar a bênção que a minha esposa Luísa recebeu por meio da sua oração. No dia 1º de março de 2021, ela recebeu uma transfusão de sangue, porque o nível de hemoglobina dela baixou para 3,5. Depois, em 25 de junho do mesmo ano, fez a histerectomia total, que é a retirada do útero e o colo do útero. Em 4 de maio, ela fez uma cirurgia na vesícula biliar. Desde então, ela vinha sofrendo com dores na região das cirurgias. Isso só mudou recentemente, em setembro de 2022, quando o Senhor orou no Show de la Fé por inflamações no corpo. Ela então tomou posse da palavra e sentiu que o seu corpo aqueceu da cabeça aos pés. Depois ela disse que as dores que sentia tinham desaparecido para a glória de Deus.
Por isso, quero agradecer ao Senhor Jesus e também ao Senhor Dr. Soares. Deus continue abençoando a sua vida grandemente e toda a sua equipe. Amém. As maravilhas de Jesus devem ser compartilhadas, para que o nome dele seja glorificado. Fui alcançado pelo Show da Fé. Sou uma semente, porque quando eu comecei, a minha tia, ela colocava o Show da Fé para me assistir em casa. Aquilo ali foi tocando, me despertou para vir para a igreja. Deus me tocou para patrocinar com as pregações do missionário. E aquilo ali realmente foi muito bom para mim. Eu fui evangelizada pelo Show da Fé e hoje eu posso ajudar também nessa obra. O poder que há na palavra de Deus deve ser ensinado a todos, pois está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá na Colômbia, pessoa abençoada. Lá na Ásia, na África, é abençoada. Eu estava pregando em Miami esses dias atrás e foi um casal, ele é pastor, passou 4 anos na Colômbia, assistia todo dia, foi lá falar comigo. Ele disse: o senhor importa se eu voltar na sexta-feira? Eu falei: não, está livre. Sou pastor de uma igreja aqui, a igreja é abençoada, mas eu preciso aprender mais. E foi lá em nome de Jesus. É assim que Deus faz. E Deus está usando a gente para semear essa palavra pelo mundo todo. E você que sente a chamada, vai. Esse dia eu preciso dos patrocinadores, estamos em grandes pagamentos e vamos vencer em nome de Jesus. Pode ter certeza. E quero também seus testemunhos, missionário. Depois fui patrocinador, Deus operou. A gente vai contar para o povo em nome de Cristo. Vamos agora à primeira pergunta, maestro. Missionário, como não ser pesado em palavras? E você não é uma pessoa forte, né? Mas a palavra pode ser pesada. É quando você fala inspirado por Deus. Não dê os seus conceitos, não. Olha, a Bíblia diz isso, sem ofender ninguém, que a palavra de Deus não ofende. A palavra de Deus abre o entendimento, as pessoas vão agradecer. Segunda pergunta. Missionário, eu gostaria de saber se crente pode participar de torcida organizada? Nós somos da outra torcida. Não tem nada você gostar do futebol, eu gosto, mas nem do time que quando era pequeno eu gostava, que é o Flamengo, que está ruim ultimamente, né, pessoal? Só vive ganhando campeonato, está ruim para os outros. Então, mas eu não, um dia desse mesmo, estava lá, tinha um negócio, quer saber do jogo? Foi esse último jogo agora, depois soube do resultado dele, que ele tinha sagrado campeão. Eu falei: eu quero fazer a obra de Deus, estou lá fazendo. Então, fica na torcida de Jesus, que essa não mata ninguém, essa salva, não machuca, não xinga ninguém e nem joga xixi lá das arquibancadas, da arquibancada embaixo. A pessoa vai estar lá sentada lá, leva um saco em cima lá, coitado. Mas quando eu era jovem, fui no Maracanã uma vez, eu vi fazer isso, pessoa fazendo, e depois ficar todo mundo se rindo assim. Que maldade, né? E só pode ser pessoa que está perturbada pelo demônio fazer isso. Ele gostaria que fizesse com ele? Não gostaria, pessoal. Se você não quer para você, não faça para ninguém. Jesus já ensinou. Vamos abrir o coração, por favor. Missionário, vivo um problema familiar sério. Meus pais, que são desviados do evangelho, estão querendo se divorciar. No entanto, não entendo o porquê deles não se respeitarem mais, se eram tão unidos antigamente. Sofro muito e por isso busco orientação na palavra. Quero que o amor que os uniu no início seja restaurado. O que devo fazer? Deus pode dizer você mais, vai intercedendo, pedindo direção, que ele vai. Eles estão como Demas, que era o ajudante do apóstolo Paulo, aprendendo com o homem mais usado por Deus, amou o presente século, deixou tudo e foi lá viver. Se o Demas se converteu, onde está o Demas hoje, pessoal? O pai era de igreja e afastou, o filho está pedindo. Isso pode ser uma momentânea tribulação, mas Deus liberta. Ore que Deus vai dar bênção. Vamos agora ver a pessoa falando da nossa TV, por favor. 10 anos eu tenho a nossa TV na minha casa. E é uma bênção de Deus para toda a minha família. Que é uma bênção em casa, viu? Eu não me arrependo. Nossa, eu me arrependo de não ter pegado antes, viu? Mudou meus pensamentos,
mudou meu coração, mudou o tratamento da minha família, tudo mudou. A gente assiste bastante as orações, todo o missionário faz, o ensino que ele ensina é muito bom, que o missionário ensina a gente viver no caminho de Deus. Eu descobri a minha igreja da graça, eu vim correndo, viu? E já peguei a nossa TV, sou patrocinadora, vale a pena colocar porque tem a bênção de Deus em casa, né? São 60 canais, 15 são evangélicos e você precisa deles. Quem tem criança em casa, tem adolescente, precisa, quem está em confusão dentro do lar, marido e mulher não se entendem, vai dar divórcio, é coisa do demônio, faz isso não. Lê lá Malaquias 3,6. Que Deus não muda não, o 2,6 ele fala que ele odeia o repúdio. Eu vou gostar daquilo que Deus odeia? Jamais. Então fica firme aí, a senhora que tem a nossa TV, que Deus vai abençoar. E por falar em Deus abençoar, eu vou pedir para passar esse papel para quem não tem. A maioria já tem até a nossa TV, mas eu não tenho e eu queria levar para conhecer um pouco melhor. Aí você pode telefonar para nós. Quem está em casa pode telefonar agora. 0800 201 4000. 0800 201 4000. Eu vou esperar um minutinho para você pegar. Se você depois não gostar, joga fora. Mas vai ser uma benção para você. Mas é um sistema de assinatura, não tem uma mensalidade, mas é tão pouquinho que parece uma brincadeira. É menos de R$1,70 por dia. Mas por que tão barato? Meu irmãozinho, nós temos o melhor sinal da praça, me perdoe, mas é verdade, o melhor som. E por que é barato? Porque nós não visamos lucro, nós estamos dando o melhor para vocês. Você vê, eu duvido que tem auditórios por aí que já tem a câmera automática, nós estamos dando conforto para vocês, porque a câmera passando é cabo aqui, às vezes derruba uma pessoa, não passa mais. Aqui nós vamos fazer tudo melhor. E a nossa TV é assim, não tem equipamento melhor do que o nosso. E o dia que fizer o melhor, a gente troca e coloca, vocês merecem o melhor em nome de Jesus. Queremos dar sempre o melhor e estamos com grandes planejamentos para o futuro próximo, até na programação, não posso falar, mas Deus vai abençoar em nome de Jesus. Isso para a glória de Deus. Você que quer ser patrocinador, você pode ajudar a gente agora, que nós estamos precisando até para pagar, quando abrir o banco nas próximas horas aí, pagar as despesas. Você pode mandar um Pix para nós. Como é que eu faço o Pix? Vocês vão colocar agora aí o QR Code do Pix, você vai pegar o seu celular no modo câmera e aproximar do Pix. Aí vai abrir para você, você coloca o valor e manda para nós. Esse é o Pix. Igual faz compra com ele e você está sendo a moeda normal. Daqui a um tempo todo mundo está fazendo isso, pessoal, porque é a modernidade que ajuda bastante. E graças a Deus por isso. Já pensou se não tivesse ar-condicionado? O dia que tiver um verão aqui que está lá fora 37, 40, aqui está aquele clima de montanha. Então tudo isso facilita em nome de Jesus. Quando eu coloquei ele em cima, o engenheiro falou que 5 mais, você coloca 6. Não, vai gastar. Eu falei, não, tem dia que vai superlotar a igreja, a gente toca mais. Não, aquele dia começa o pessoal com o leque aí, fazendo aquele negócio, atrapalha a reunião. E colocaram as 6 máquinas lá. Chegaram 5 horas da manhã, estou te falando de 20 anos atrás, com um guindaste grande, fecharam toda a rua, era um sábado ou domingo de manhã, aí começaram a pegar lá aqui embaixo, levava lá em cima, ninguém podia passar, que podia cair, por segurança, não caiu coisa nenhuma, pôs tudo lá em cima e funciona até hoje. Depois nós trocamos, é uma bênção. A partir de agora, você que recebeu uma bênção, entre em contato conosco através dos seguintes números: Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610. São Paulo, 0 prestadora 11 3181 9022 ou 3352 5880. Ligue agora mesmo e compartilhe seu testemunho. E vamos ficar de pé que vamos trocar agora a maldição pela bênção na sua vida. Pastor Jaime, vem cá para orar comigo agora e depois o pastor Jaime ministra a Santa Ceia para vocês, em nome de Jesus. Pessoal da Bahia, eu vou estar com vocês na segunda noite, ali no Centro Social da Bahia, Centro Cristão,
de Cultura Cristã da Bahia, Rua Doutor Augusto Lopes Ponte, segunda, 19 horas, terça, 9h14. E Fortaleza vai ser na quarta, Princesa Isabel, 1103, 9h14, 19 horas, só festa de Deus. Oremos, Pai. Estamos aqui agora, mas hoje está gostoso, Pai, não dá vontade nem terminar o programa, porque Deus, o Senhor está abençoando, o Senhor tem mais para fazer. Nós queremos esse povo enriquecido, esse povo fortalecido, esse povo, ó Deus, completamente liberto. E agora o pastor Jaime vai entrar orando comigo. Eu já amarro toda a força do mal e digo a você, demônio, você vai ser agora, e preste atenção na oração do homem de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, retira-te. Saia, nós mandamos, nós exigimos, desde uma simples dor a uma infecção grave, terrível, eu exijo, eu ordeno, saia. Agora é a sua hora, levante a sua voz, se dirija ao mal e diga ao mal, vai embora, suma do meu corpo, saia do meu corpo, saia da minha vida. Você tem autoridade, você tem o nome de Jesus para dizer essa dor de cabeça forte que está perturbando você há alguns dias, está incomodando, está preocupando já. Que dor é essa? Qual é a causa dessa dor? Manda, exija que essa dor vá embora, ordene que essa dor saia, ela não pode ficar, ela não pode continuar. O poder de Deus venha sobre essa pessoa que está hipertensa, com a pressão alta, a pressão desregulada, essa pessoa que está com aceleração no coração, venha sobre essa, Deus, que constantemente está com essa taquicardia, venha sobre a pessoa que sofre com pânico, com depressão, com ansiedade, é um conflito na mente muito grande, uma confusão nos pensamentos, mas ela está diante do Senhor agora. Desça a tua unção, Deus, venha com a tua habilidade, venha com a tua capacidade, mostra-te, Senhor dos senhores, mostra-te com os dons de curar, o dom da fé, da operação de maravilhas. Pessoa que está com dor na junta, nas articulações, que não levanta o braço, que não levanta a perna, que não caminha direito, a minha fé está unida com a fé dela. Eu levanto agora a minha voz na autoridade, eu me dirijo ao mal, dizendo: ao mal, saia, vai embora. Nós exigimos, nós ordenamos, saia agora. É dor na cabeça, dor nos braços, dor nas pernas, dor nas costas, dor na coluna, dor na cervical, dor na lombar, nas vértebras, onde estiver a dor, eu exijo que ela vá embora, eu ordeno que ela saia, eu determino em nome de Jesus. O mal não pode ficar, não pode ficar o mal nos olhos dessa senhora, essa doença degenerativa que está levando a cegueira, saia, é do ocular, é do cristalino, é da retina, não pode ficar, no nome de Jesus, é nas córneas, sai agora de todo o sistema da visão. Nós exigimos, nós o determinamos, que essa nuvem desapareça, que essa fumaça desapareça, que esse embaçamento vá embora, que esse embaralhamento vá embora, esse estrabismo crônico saia, vai embora. Agora, homem de Deus, agora, mulher de Deus, nós determinamos, nós mandamos, pode ser até obra de bruxaria, pode ser obra de magia negra, pode ser trabalho feito, pode ser coisa mandada, determinamos fora, em nome de Jesus. Levante as mãos, dê glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Alamakodorias, alamacandoia, alamamaramaturi, aramaturi, solomadalamarama, jodorobalamamadalamarimas. Aleluia, alamamarama. Vem a tua força. Isso é hora do avivamento, igreja. É hora de recuperar a autoestima. É hora de sorrir. É a alegria dos salvos. É a alegria da salvação. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Dê glória a Deus, igreja querida. Aleluia.